Acho que o Nenê, a única coisa que eu vi foi o golaço do Nenê. A gente só tem essa visão do jogo, né? O calcanhar do Nenê para fazer o gol. O goleiro foi mal e o zagueiro também, né? O zagueiro correu para dentro da... O goleiro ficou indeciso. Mas o Nenê foi inteligente. Sim, mas o zagueiro vai cortar e a bola. Exatamente. É ele golaço. foi muito Golaço. instintivo, né? É. Ele sentiu que o único recurso se ele domina, se ele vira o corpo para chutar, a marcação já caía em cima dele e nem ia conseguir chutar. Agora, é difícil, né, a gente poder comentar sobre uma partida. Qual foi o que público? transmitida. 47 mil pessoas, tava cheio, mano. Foi bastante tempo. Agora, o fato lamentável foi ontem, né? Uma parte, não é a torcida do Fluminense, mas uma parte da torcida do Fluminense. Nós temos a imagem, nós temos a imagem aí, produção. Infelizmente, rapaz, é uma falta de respeito, de civilidade, de cidadania, de educação. O que foi feito, é óbvio, repito, não é a torcida do Fluminense. Foi uma parte na arquibancada que gritou isso aqui, ó, vamos ver. É lamentável isso, né? Até porque o Flamengo não é um time assassino. O Flamengo não foi o Flamengo que fez a tragédia. O Flamengo não matou ninguém. Aconteceu, tem que pagar as vítimas, ok, tem que indenizar, óbvio que tem. Agora, isso aí não, né, gente? Isso é uma falta de... Sabe o que é? Aí depois o nego reclama que o nego imita macaco em estádio, e reclama que faz saudação nazista, que vai... São violências, cara. Isso é um tipo de... Ah, mas isso já aconteceu antes porque vocês não falaram nada. Que provavelmente quando aconteceu outras vezes, o programa não existia. E não é que é A, B ou C. É contra todo mundo. Isso é uma vergonha. Isso é uma falta de respeito, de educação, de civilidade, de respeito ao próximo. Sinto abalado. É horrível. É constrangedor você ver as pessoas comemorando. Sabe, é horrível cantando isso em tom de comemoração. Usar uma tragédia para provocar uma torcida adversária desse jeito é horrível. Você lembra o idiota que teve quando a Chapecoense caiu? Foi quem, hein? Lembra? Lembrei agora. Foi o jogador do Nacional do Uruguai. O torcedor do Nacional. Foi? Nacional do Uruguai. O Pipo tem razão. O que tem um cidadão nesse? O podre, velho. Não é? É horrível xingar fazer... Em cima de uma tragédia. Denner. É horrível falar pro Ricardo Gomes morrer quando teve AVC. É horrível que a torcida do Fluminense fez ontem. São coisas horríveis o tempo inteiro. A gente vive num país de gente horrível que só faz coisa horrível. É incrível que alguém tenha tanta falta de empatia com o que aconteceu, uma tragédia que envolveu, inclusive e principalmente porque muitos dos jogadores que estavam ontem atuando conheciam esses meninos, né? Conviviam, né? A média de idade do time do Flamengo ontem era de 20 anos. Mas, ô Flavinho, só um parênteses aí nisso que você está falando. Isso não é uma exclusividade do Brasil, não, cara. É uma imbecilidade que o ser humano vem cometendo. Houve recentemente um episódio na Escócia, cara, no clássico lá entre Glasgow e Rangers. O jogador ele saiu de um clube e foi jogar no outro. E ele teve um problema aí que o irmão acabou se suicidando, ele se enforcou. E a torcida, não lembro se foi a torcida do Glasgow ou do Rangers, eles penduraram bonecos espalhados pela arquibancada com uma corda no pescoço para provocar o cara. Realmente o ser humano, a cada dia mais ele o futebol italiano, eu amo o futebol italiano, mas as torcidas na Itália estão completamente descabidas. Sim. Todo jogo tem um episódio nojento de racismo. Todo jogo. Houve outro dia. Tá demais. Outro dia houve no jogo da Copinha, Portuguesa e CSA, torcedores da Portuguesa ofendendo os jogadores do CSA por serem nordestinos também. Horrível. Ainda bem que pelo menos o clube se pronunciou imediatamente, tudo. Mas, enfim, isso não apaga a ofensa. Então, é gente horrível que está Mas os clubes, está na hora dos clubes começarem também a conscientizar os seus torcedores. Não é só emitir uma nota pedindo desculpa. Não, fazer alguma coisa. O Chelsea, por exemplo, foram pegos 2 torcedores ano passado, se eu não me engano, fazendo saudações nazistas. Expulsa. Banidos. Foram convidados a ir conhecer Auschwitz, né? Agora, semana passada, no dia da memória do Holocausto, o Chelsea fez campanha. A Premier League fez. O Bayern fez campanha. O Bayern fez. O Klopp, que é alemão, participou. Então, o Fluminense... Ter atitudes. E repito, isso não é a diretoria do Fluminense, não é a grande massa da torcida do Fluminense. Mas a diretoria do Fluminense podia aproveitar e dar o exemplo. E fazer alguma coisa. Não só emitir uma nota ou pedir desculpa. Até porque, independentemente da rivalidade, Pascoalzito,
Flamengo e Fluminense são parceiros na administração do Maracanã. Mas você acha que isso daí acontece, Benja? Porque você se recorda muito bem, quando aconteceu essa tragédia no Ninho do Urubu, o Vasco ele teve uma atitude muito legal, que foi jogar com o emblema do Flamengo na camisa do Vasco. O conselho do Vasco só faltou matar o presidente. Queria o impeachment. Exato. Então isso não parte da instituição, infelizmente. O exemplo deveria vir de cima, mas não vem, cara. O exemplo veio de cima, porque o presidente do Vasco fez... Não, mas deveria ser unanimidade no conselho. Mas ele bancou. Não foi, cara. É que o Vasco tem um problema político, queria usar aquilo também de forma sórdida para tirar o cara. Triste, cara. Mas o presidente bancou. Aí você tem razão. Acho que os clubes, quando essas coisas, qualquer episódio acontece, qualquer um. Eu só estou guardando dentro a de um manifestação estádio? da Federação Carioca. Não é nem isso, pastor, só isso. Mas é isso que o Ben já falou. Se a gente cobra, quando o jogador é ofendido racialmente. Exatamente. Se a gente cobra, a CBF proíbe o grito homofóbico. Como é que vai gritar um negócio desse na arquibancada? Cadê a federação? Cadê o TJD da federação? Cadê o STJD? Aliás, falando nisso, o Cruzeiro recebeu a sua sentença pelo quebra-quebra, né, no ano passado, quando caiu. 3 jogos apenas na Série B, sem mando de campo, sem público, sei lá. Depois de destruir o Mineirão. Mas eu acho que é isso mesmo. Se as posturas não são tomadas, eles continuarão a fazer, Flávio. As instituições que são clubes, que são tribunais, que são federações, elas precisam se manifestar imediatamente. Mas assim, imediatamente, e o Benja tem razão, não é só notinha são atitudes. Atitudes como essa do Chelsea, por exemplo, que levem a alguma coisa, entendeu? Porque senão a gente vai ficar nesse círculo de o Mano sempre fala aqui que as punições à torcida são punições ao concreto. Pois punem a bandeira, punem a camisa, punem o instrumento musical. O cidadão continua na arquibancada. Isso não pode mais acontecer. Não pode mais acontecer. Infelizmente, o ser humano evoluiu, o ser humano se esconde atrás de um monte de coisa, atrás desse tipo de grito. E eu repudio esse tipo de ação, esse tipo de manifestação. Tenho amigos torcedores do Fluminense, acho que o Mário Bittencourt está fazendo um trabalho legal no Fluminense, mas esse tipo de manifestação de parte da torcida, isso aí me deixa assim, completamente constrangido. Meu coração fica desse tamanho assim. O que estranha é que a diretora do Fluminense ainda não se manifestou. Eu estou esperando todas essas manifestações. Até onde eu sei, não sei se de repente saiu alguma coisa. Do Fluminense, da Federação, do Tribunal de Justiça, da CBF, do STJD, eu espero todos eles se manifestarem. Não adianta eles dizer, não é campeonato feito pela CBF. Mas a CBF é a Confederação Brasileira de Futebol. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Eles precisam se manifestar. A Federação Carioca, todos eles. Não é possível que isso aconteça. Não é possível. Não é. Esse tipo de coisa não é para atingir o outro. Isso não serve para atingir. Isso macula toda a sociedade, porque o acontecimento foi trágico. Gente, outra coisa, até para tentar conscientizar quem faz isso, que não deve ter a menor ideia, né, de que o técnico hoje do Fluminense, o Odair Hellmann, felizmente sobreviveu a uma tragédia que houve há alguns anos em um acidente automobilístico em que o time do Brasil de Pelotas capotou, ele era jogador, ele sobreviveu a uma tragédia no futebol. Aconteceu ontem, quase. Também um ônibus de torcedores do Pelotas, né? Também do Pelotas em Erechim. Em Erechim. Mas não houve mortes. Felizmente, graças a Deus, né? Enfim, então, para você que grita uma barbaridade dessa, uma delinquência dessa, né? Procure pelo menos respeitar o seu próprio treinador que passou por uma situação semelhante. Um cara que é um exemplo de vida, que voltou a trabalhar, que voltou a fazer o bem ao futebol. O Odair está aí, uma prova viva de que, mesmo diante de um cenário tão tenebroso como foi aquele, que envolveu mortos, inclusive, ele viu colegas, né, perderem a vida numa tragédia do futebol, hoje está aí tentando trabalhar e sobreviver e tentar honrá-los. Então, que fique um pouquinho também de cultura de lição, porque hoje em dia, infelizmente, o futebol tem vivido nessa cultura do ódio, da inveja. E para mim, quem faz isso, esse tipo de coisa, tem inveja do outro. Porque por mais que o Flamengo tenha tido o problema dele no Ninho, que se resolva o mais rápido possível, que tudo isso seja completamente colocado nas mãos da justiça,
o Flamengo também é um exemplo de um clube que, ao mesmo tempo, ele se tornou bem-sucedido pela administração, pelas contratações, pelos títulos, etc. e tal. Ele não tem culpa de que outros clubes no Rio de Janeiro tiveram administrações ruins que não fazem com que essas equipes hoje estejam no nível do Flamengo. E para alguns caras de espírito de porco, isso causa inveja, causa ódio, causa repulsa e aí gera esse tipo de imbecilidade. Então, antes da imbecilidade, procure até pelo menos observar o seu próprio quintal para saber se você também não atinge aquele que hoje te representa. Porque você gritar em favor de uma tragédia, você fazer cor e piada com uma tragédia, pode atingir aquele que hoje está no banco de reservas do seu time, tentando fazer com que ele se desenvolva. O Maurício Souza, o treinador do Flamengo, que é o interino, né, falou a respeito disso aí. Vamos ouvir. Em relação ao grito da torcida do Fluminense, a gente não controla, né? O que a gente pode afirmar é que não há assassinos no Flamengo, né? O que aconteceu até hoje machuca a gente, porque vai ficar marcado na história do clube. Mas eu não controlo o grito da torcida adversária, né? Que tenta, de alguma forma, furar a gente, ferir a gente com esse absurdo. Eu acho um absurdo. Eu acho que a gente deveria ter um pouco mais de consciência, respeitar mais o que aconteceu, porque, como eu falei, foi um trauma para todos nós.